Aleluia. Pode se sentar. Que manhã maravilhosa, que manhã poderosa. Quem aqui acordou feliz demais esse dia poderoso? Que coisa gloriosa. Eu quero hoje, o tema da palavra que eu quero ministrar é a mesa do constrangimento. Fala comigo, a mesa do constrangimento. Quem já ficou constrangido alguma vez na vida, levanta a sua mão. Quem fica constantemente constrangido. E essa mesa é uma mesa tão preciosa. Ela é uma miniatura para eu poder explicar para você o que aconteceu nesse dia tão precioso, nesse dia tão poderoso. E eu quero ler com você alguns textos, duas passagens bíblicas, e explicar para você algumas coisas muito poderosas. Antes de falar da ressurreição, nós vamos falar desses 3 dias poderosos, na sexta, do sábado e do domingo. O que antecedeu a crucificação e o que aconteceu durante esses 3 dias. Vamos lá, a Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 7, eu vou pedir para tirar o reverb da minha voz, tirar um pouquinho do reverb, está muito exagerado. Lucas 22, capítulo 22, versículo 7, a Bíblia fala assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. A Páscoa tinha toda uma tradição, daqui a pouquinho nós vamos ver essa tradição. Hoje é uma ceia um pouco diferente das que nós fazemos sempre, é uma ceia como eles faziam no período judaico, e nós vamos explicar o porquê que não fazemos mais. Mas a Bíblia fala que Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E isso aqui é interessante demais, porque Jesus pega 2 discípulos em que ele confia muito, para algo que vai ter muito valor, para algo que vai marcar a eternidade. Aquele momento não é qualquer momento, você não confia as coisas em qualquer mão. Quando você pega algo que é muito importante para você, você confia nas pessoas, você entrega nas pessoas de maior confiança. E Pedro e João, que são 2 perfis completamente diferentes, vão preparar a ceia. João, que é bem mais novo do que Pedro, Pedro já é casado, Pedro já tem uma idade mais avançada. João, que é mais novo, é um dos discípulos mais novos. Eles vão preparar. Antes disso eles perguntam: onde queres que a preparamos? Perguntaram eles. Versículo 10, ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Vai dar certo. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta onde o salão de hóspedes, pode trazer para mim, obrigado querido, onde o salão de hóspedes, isso, agora fui eu, preciso ligar, né, irmão? Onde é o salão de hóspedes no qual podereis comer a Páscoa com os meus discípulos? É interessante que Jesus sabe com quem ele pode contar. Jesus está falando: vai que você vai encontrar um homem assim. Pergunta para ele. Deus sabe com quem ele pode contar ou não. A terra ainda não sabe. As coisas vão acontecendo e você vai descobrindo com quem você pode contar ou não. Mas o céu já sabe. Dá um sorriso para a pessoa que está perto de você e pergunta: será que Deus pode contar com você ou não? Essa é uma pergunta que ecoa, tem que ecoar nesse dia. Ele lhes mostrará a ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Versículo 13. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Eles foram e prepararam a mesa, exatamente da maneira que nós estamos vendo. E é uma mesa que constrange, porque é a mesa que constrange aqueles que estavam lá, os discípulos, e que constrange aqueles que vão vir depois, que somos nós. Constrange porque tem 3 significados. A primeira coisa é o constrangimento do acesso. Fala comigo, o acesso. Pega a sua mão e fala assim: acesso. Faz isso comigo, fala acesso. Você só abre a porta da sua casa para quem você quer dentro de casa. Existem pessoas que batem na sua porta e que você abre a porta, fala: tudo bem, pode falar. Aí a pessoa fala: não, mas eu queria conversar com você. Aí você sai e fecha a porta, pode falar. Porque você não quer dar acesso àquela pessoa. A pessoa, você não quer que ela entre na sua casa, que não entre na sua intimidade. Agora, todo aquele que você quer dar acesso, você abre a porta e fala: pode vir, senta na mesa. A mesa é um lugar onde pessoas que têm intimidade vão comer. Não é qualquer um que se assenta na sua mesa.
Quando alguém, principalmente, gente, se eu te chamar um dia para jantar na minha casa, se sinta honrado. Olha para o teu irmão e fala para ele, se sinta honrado. Fala, convida ele agora, fala, vamos almoçar lá em casa depois do culto hoje. Isso, olha que honra que você está dando para essa pessoa que está do seu lado aí. Não é qualquer pessoa que você se assenta junto. Existe um acesso dado que constrange. Você não merecia, e mesmo assim, Ele preparou a mesa para você. E mesmo assim Ele te colocou sentado à mesa. A Bíblia fala que quando o tempo acabar, quando Deus voltar, quando Jesus voltar, nós vamos nos assentar diante de uma mesa. No começo da eternidade, o começo da eternidade é marcado por um jantar, querido, por uma ceia. O começo já é marcado por uma ceia, é a mesa do constrangimento, porque te dá acesso, um acesso imerecido, um acesso que você não tinha condição de ter, um acesso que você não tinha maneira nenhuma de se assentar naquele lugar. Eu lembro de um casal de discípulos que nós temos, e nós levamos eles para jantar uma vez, eu queria premiá-los, honrá-los, e eu levei eles num jantar chique, não era num lugar, qualquer lugar, e num restaurante muito bem conceituado. Nós nos assentamos no restaurante, e eles se assentaram e falaram, não sei nem como que senta aqui, e eu fiquei rindo, eu falei, do jeito que você está sentado. Aí ele falou, mas como é que come? Eu falei, do jeito que você come na sua casa. Aí ele falou, então tá bom. Aí as coisas começaram a chegar, e ele completamente constrangido, porque ele falou, eu não sei nem, um monte de garfo, um monte de faca, e tem entrada, e tem não sei o que, ele ficou assim, eu não sei comer isso, e eu fiquei rindo, porque ele estava tão constrangido, e eu fiquei olhando, pensando exatamente nisso que nós estamos vivendo aqui. Deus te deu um acesso que você não merecia, e quem entende a verdadeira honra, não se assenta de qualquer jeito na mesa, é aquele constrangimento que você não sabe nem o que faz, nem o que fala. Como é que eu falo para agradecer a Deus? O que eu vou falar que vai conseguir chegar à grandeza daquilo que Deus fez por mim? O que eu posso falar que chega no nível daquilo que o Senhor realizou por mim? Não é todo mundo que se sente constrangido, mas são as pessoas que entendem o acesso. A Bíblia fala que naquela mesa tinha um traidor, e você que sabe muito bem quem é, que era alguém que não se constrangeu pelo acesso, mas que acostumou com o acesso. Não se acostume com a presença de Deus. Que a devocional, que viver na presença de Deus seja algo automatizado na sua vida. O que significa isso? Significa que você nem pensa, você já está lá sempre, mas que não seja algo que você trate como comum. Que não seja algo que você trate como comum, mas que dê o devido valor. Essa mesa que é a mesa do constrangimento do acesso, e o texto continua, vamos continuar lendo o texto. E a Bíblia fala assim, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. A mesa era pequena, não tinha cadeira naquela época, e eles se reclinavam, eles se assentavam, eles não se assentavam, eles colocavam o pé para trás, e a mesa tinha alguns lugares definidos, de maior importância ao menor importância. A pessoa de maior importância, ela se assentava, a mesa está virada para você, contra você, perdão, né? Ela se assentava do lado direito, no segundo local. O segundo local era de maior importância da mesa. Sempre que a pessoa de maior importância chegava na festa, chegava no jantar, eles puxavam som. O microfone não tá entendendo o acesso aqui agora. Mas eles puxavam a pessoa e colocavam no melhor lugar, que era o segundo local. Era o local de honra. Jesus mesmo cita isso. Ele fala, quando você chegar a uma festa, não se assente no lugar de honra. Se assente no lugar de menor honra. Para quê? Para que, se alguém mais importante que você, caso alguém mais importante chegue e você estiver no lugar de maior honra, você vai ser tirado e vai sobrar só o pior lugar para você. Se assenta no pior lugar, e se o dono da casa te achar digno, ele vai te tirar dali e colocar no melhor lugar. Existe toda uma dinâmica naquele lugar, naquela época, de honra. E
Jesus, assim que assenta à mesa, ele disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus antecipou a ceia. A ceia era sempre realizada no domingo, era sempre realizada no período em que, no domingo não, era sempre realizada na sexta-feira, e essa ceia que era realizada, gente, que na sexta, no período, exatamente, no período que Jesus estava, na sexta-feira à noite, isso, no período em que Jesus estava sendo crucificado, ele antecipou um dia, ele está fazendo isso na quinta noite, ele está antecipando com a razão de o cordeiro verdadeiro está sendo sacrificado na hora, ele vai estar sendo sacrificado na hora, não tem como ele fazer a ceia, então ele antecipa e ele começa a dizer a importância daquilo que ele está fazendo, e ele começa a dizer a importância. E no meio daquilo ali tem algo interessantíssimo, pois eu digo, não comerei dela novamente antes que se cumpra no reino de Deus, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo o cálice, deu graça e disse: tomem isso e compartilhem um com os outros. E ele está no meio da ceia, a ceia começou, de repente a Bíblia relata lá em João capítulo 13, versículo 1, que ele para e faz algo interessante, que é o segundo constrangimento. Pode ir no versículo 2, por causa do horário. Isso. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Sabia Jesus que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa. No meio do jantar ele faz algo diferente. Está todo mundo comendo, e Jesus está explicando algumas coisas, e Jesus está fazendo com que eles entendam algo. A primeira coisa é o acesso, eles não mereciam estar ali, e Jesus deu esse acesso. A segunda coisa é o constrangimento, não só do acesso, mas da entrega, porque Jesus levanta, e aqui eu quero parar e explicar um pouquinho a disposição da mesa como estava naquela noite. Naquela noite, o discípulo mais próximo de Jesus, o mais amado, que era João, estava ao lado de Jesus. Jesus estava no lugar de honra, no segundo local, e no primeiro ou no terceiro estava João, a ponto de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus e perguntar: quem que é o traidor? Daqui a pouco nós vamos ler. João estava muito próximo, não só João, e a Bíblia cita também que Pedro está em frente a João, que daqui a pouco ele vai falar com João, e Pedro está no lugar de menor honra. O lugar de menor honra é esse aqui, é o contrário da outra. E Pedro está aqui, ele chegou atrasado. Você sabe como é que é, né, querido? Pedro já está mais velho, preparou a ceia para todo mundo. Era casado, e quem é casado demora um pouquinho mais a sair de casa. Eu estou rindo aqui, os casados estão assim, é verdade. E ele chega depois, e aí ele chega no lugar de pior honra, vamos falar assim. E a função era uma tradição da época, que a pessoa que se assentou por último, de menor honra, ele pegava, como está todo mundo com os pés muito próximos, ele pegava uma bacia, colocava água, e vinha lavando os pés de todos que estavam à mesa. Toda época de importância, jantares importantes, eles faziam isso. Jesus cita isso em outra casa, falando: eu cheguei aqui, você não limpou os meus pés. Uma mulher veio aqui chorando, limpou com as lágrimas. Por quê? Porque era um momento de honra e ele não estava fazendo isso. Mas Pedro, querido, Pedro estava com tanta raiva: eu já arrumei essa mesa para vocês, eu já fiz tudo isso aqui, e ainda vou lavar o pé de vocês? Não vou lavar nada. Pedro está ali quietinho, fingindo que nada aconteceu. Jesus levanta no meio do jantar, tira a capa, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura e, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha. E Jesus começa de lá para cá, querido, e a última pessoa que sobra é exatamente a que tinha que lavar o pé de todo mundo. E Pedro está tão constrangido, que ele fala com Jesus, versículo 6, chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés. Respondeu Jesus:
Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Isso aqui, eu quero parar um pouquinho aqui e citar algo para você. O caminhar com Deus é desse jeito. Você não entende agora o que Deus está fazendo. Você não entende o porquê que Deus está permitindo algumas coisas. Você não entende a direção que Deus está te dando. Mas, no final do processo você entende. Mas no final do processo você alcança discernimento. E aí a Bíblia continua citando. Próximo. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. É o extremo do constrangimento, querido. Você está fazendo algo que eu deveria fazer e ainda por cima vai lavar meu pé? Não, sendo meu mestre, sendo meu Senhor, de jeito nenhum. E Jesus respondeu: se eu não nos lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro é exagerado, né, gente? Então, já que vai lavar o pé, lava a mão também, a cabeça, aleluia. Mas eu vou te explicar o porquê que ele está falando isso. Ele está falando, a mão que é de igual para igual. Lava a mão. Dessa maneira, pelo menos, você não vai estar prostrado na minha frente. Lava a minha cabeça, que eu que me prostro, eu jogo a cabeça para baixo. É uma maneira de tentar, é um constrangimento tão grande, porque Jesus está se entregando por completo. A Bíblia fala, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Ele te amou até o fim do tempo e até o fim de entrega total, de intensidade total, até o fim de última gota. E Pedro está completamente constrangido, porque está vendo um Deus que se entregou. Constrangimento não só do acesso, mas agora da entrega. Fala comigo, do acesso, levanta a mão, fala da entrega. De novo, fala do acesso, da entrega. E a pessoa que consegue entender a verdadeira entrega, ela fica completamente constrangida por aquilo ali. Ela fica constrangida pelo que Deus fez. Eu tenho que fazer algo por Deus, não porque é minha obrigação, mas é porque eu estou constrangido a fazer algo por Deus. Eu estou constrangido. Toda pessoa que recebe algo e ela fica constrangida, ela não sabe como reagir. E ela fala, alguma coisa eu tenho que fazer. Mesmo que não chegue no nível, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu lembro de um bispo, um amigo meu, que estava passando por um momento muito difícil em Manaus. Muito difícil. E na época que ele estava lá, eu tomei uma atitude simples. Eu falei, vou pegar aqui, comprei uma passagem, comprei as coisas, paguei a estadia, fui lá estar com ele. E passei lá alguns dias, se não me engano, 4, 5 dias com ele. Era para passar 3, mas deu problema no avião. E não conseguia voltar. Falei, é Deus me segurando aqui, aleluia. Então tá bom. E aí eu fui lá para passar o tempo com ele. A única coisa, eu paguei custei toda a viagem, tudo que estava lá. E eu lembro que ele ficou tão constrangido no final da viagem, ele falou, Gabriel, o que eu faço? E você veio aqui, e você pregou aqui, você me ajudou, e você foi em tal lugar, e não sei o quê. De repente, a primeira coisa que ele viu foi uma caixinha de som que ele tinha. E ele pegou a caixinha e falou, toma uma caixinha. E eu fiquei rindo, porque aquilo ali, ele está tentando expressar algo que ele não consegue expressar. Ele está vendo alguém que se entregou por ele, que está ajudando ele. E ele fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. O constrangimento da entrega é exatamente esse. Deus se entregou tudo por mim. Deus entregou tudo por você. Coloca a mão no seu coração e fala, Deus entregou tudo por mim. E a última coisa que eu quero citar é o constrangimento da verdade. Depois você vai continuar lendo em casa, por causa do tempo. Por que constrangimento da verdade? Porque logo que Jesus se assenta, Jesus fala, um de vocês vai me trair. E o que me impressiona, querido, o que mais me impressiona, duas coisas me impressionam muito. A primeira é o fato de Judas estar tão escondido, tão camuflado, que ninguém duvida de Judas. Judas está tão ali dentro do grupo, que ninguém imagina que Judas é o traidor. As pessoas passam a pensar de si, mas não de Judas. E esse aqui é o constrangimento da verdade, porque a verdade é tão forte, tão sobrenatural,
Esse constrangimento que a verdade vem sobre nós, que, uai, será que sou eu? E que você está disposto a avaliar a sua própria vida por completo, falando, Deus, me ajuda. Quando Jesus fala isso, cada um começa a perguntar para Jesus, falar, Jesus, sou eu? E o jantar continua, e as pessoas vão perguntando, oh, Jesus, eu fico imaginando, que mesa, que momento esquisito, gente. Porque todo mundo tentando entender, todo mundo falando, meu Deus, alguém vai trazer Jesus, alguém vai trazer Jesus, e um começa a olhar para o outro, e você consegue ver, essa mesa, você conseguia ver todo mundo na mesa, e você está olhando para todo mundo, está olhando para todo mundo, está olhando para todo mundo, de repente, você chega à dúvida, o fulano não deve ser, esse ciclano não é, a única pessoa que sobrou, só pode ser eu. É igual aquela brincadeira que as pessoas falam, toda família tem uma pessoa chata. Se você não sabe quem é a pessoa chata, a conclusão é, só pode ser eu. E é exatamente essa conclusão, eles estão olhando falando, não é fulano? Não, fulano. João? Não. Pedro? Não. Judas? Nunca. A ponto deles começarem a duvidar de si e falar, uai, é o constrangimento da verdade, acho que sou eu então, Deus. E eles começam a perguntar, Jesus sou eu? Jesus sou eu? Até que chega um momento muito diferente. Judas fala, sou eu? Jesus fala, você que falou. A resposta já é diferente. E eles ficam tentando entender, e não conseguem entender. Aí Pedro fala assim para João, João, pergunta. A Bíblia fala, Pedro olha para João, discípulo mais amado, João nem fala que é ele, fala, Pedro olha para o discípulo mais amado e fala, pergunta quem é. E João coloca o rosto sobre o peito de Jesus e pergunta, quem é? E Jesus fala, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E na frente de João, ele pega o pedaço, molha o pedaço, estica o braço, porque o traidor está a um braço de distância, está a um lado. A Bíblia fala, aquele que voltou contra mim o seu calcanhar, isso está em Isaías. O que significa isso? É algo tão literal quanto profético. Ele está deitado à mesa, reclinado à mesa com o calcanhar virado para Jesus, como se estivesse ferindo Jesus com o próprio calcanhar, na frente de todo mundo ninguém está vendo, mas onde está tudo escondido é ele que está ferindo, e Jesus estende o braço, dá o pedaço de pão molhado para ele, e a fala é, o que tem de fazer, faz depressa. Minha pergunta para você é, Jesus está falando com o diabo, porque a Bíblia fala assim, que imediatamente que comeu o pão, Satanás entrou nele. Jesus está falando com o diabo em Pedro, diabo em Judas, ou com Judas? Jesus está falando com Judas ou com Satanás? Só responde semana que vem. Não responda hoje. Quarta-feira, respondo quarta-feira. E a pergunta ecoa. E aí, a fala é, o que tem de fazer, faz depressa. Imediatamente, Judas levanta e vai concluir a traição. A negociação já tinha sido feita, ele só vai lá pegar, chamar os guardas para poder prender Jesus. E os discípulos não conseguem entender, porque está todo mundo preocupado consigo. Está todo mundo duvidando de si e não do outro. Um pouco diferente do que nós vivemos hoje, verdade não é? Se Jesus falasse isso numa mesa, eu acredito que a maioria hoje ia falar, eu sei quem é ciclano. Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em apontar para outras pessoas do que avaliar a verdade. Deixa eu te ensinar uma coisa, querido, não existe a sua verdade, existe a verdade da palavra de Deus, ponto final. Existe o seu ponto de vista, são coisas diferentes. Mas a verdade é única, imutável. E aí você já conhece a história, Jesus é entregue, é crucificado, e durante 3 dias,
Sexta-feira ele morre. Sábado, que sábado doloroso. Que sábado difícil. E tem um mistério na crucificação, que é aqueles que estavam com Jesus fogem, e os que não estavam se aproximam. No momento da crucificação, os 12 discípulos fogem, todos eles com medo. Todos com medo. Eles fogem, eles ficam escondidos, vendo a crucificação. E a Bíblia fala que José de Arimateia e Nicodemos, dois que eram discípulos escondidos, admiravam Jesus de longe. Na hora que Jesus morre, eles são as pessoas que se manifestam e falam: não, eu vou pegar o corpo de Jesus. E eles que pegaram o corpo de Jesus e colocaram no túmulo. É um mistério a crucificação. E o poder da crucificação é um poder, algo gigantesco. Sábado acontece, domingo pela madrugada. E nós vamos ler esse último texto e eu quero ter um momento de ministração com você. João capítulo 20, fala assim, pode projetar para nós bem rapidamente. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, fala comigo, ainda escuro. Jesus não esperou nem o dia, nem o sol raiar, irmão. Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra tinha sido removida. Da entrada havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. 3. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Eles foram correndo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Era mais novo, João era mais novo. Saiu correndo, chegou mais rápido. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e estava dobrado à parte. Irmão, até organizado estava, dobrado, colocado no canto, irmão. Fala a verdade, se fosse eu e você que tinha ressuscitado, você tinha jogado o lençol para tudo quanto é lado, fala a verdade. E ele deixa dobrado à parte, é maravilhoso isso. Ele estava dobrado à parte, separado. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, e viu, e creu. 9, eles ainda não haviam compreendido, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Próximo, os discípulos voltaram para casa, e Maria Madalena ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Esses 2 anjos têm um significado poderosíssimo, que nós vamos falar na quarta-feira. É a continuação da pergunta que eu fiz agora. Tem um significado poderosíssimo. E aí eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Porque pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. A dor era tão grande que ela nem conseguiu enxergar que era Jesus que estava falando com ela, até o momento que ela tem um choque de realidade, porque ela ouve Jesus ressuscitado em poder, falando o nome dela. E aí Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre, que significa mestre. Que coisa poderosa. Sabe quando as coisas mudam na sua vida? Quando você tem um encontro vivo e poderoso com Ele, e ouve a voz dEle te chamando, e ouve a voz dEle chamando o seu nome. É nesse momento que você consegue entender tudo, e a mesa do constrangimento vira uma mesa que marca a sua vida eternamente. Onde você foi constrangido em amor, onde você foi constrangido em entrega, onde você foi constrangido pelo poder de Deus. Nessa manhã, hoje você vai ouvir a voz de Deus chamando o seu nome. Hoje, é isso que Ele quer falar ao seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fala com Deus. Deixa Deus falar o seu nome agora. Deixa o Espírito Santo de Deus ecoar a voz dEle em seu interior. Tudo é transformado quando você ouve a voz de Deus. Tudo é transformado quando você ouve a voz de Deus. Daqui a pouquinho, em 1 minuto, nós vamos ter esse momento de ceia. Mas eu queria que antes você tivesse um momento de ministração do Espírito Santo sobre a sua vida. Fala com Deus agora.
Fala, Deus, eu estou ouvindo a sua voz. Eu estou ouvindo a sua voz. Espírito Santo de Deus, marca o teu povo de maneira sobrenatural. Enquanto você está orando, enquanto você está ouvindo a voz de Deus, pessoal, a ordem interna, as pessoas da ordem interna vão passar te entregando um pratinho com todos os itens da ceia, com todos os itens da ceia judaica, da antiga ceia. Mas eu queria que você não perdesse o espírito desse momento. Deus está te dando a maior oportunidade, Deus te deu a maior oportunidade. Ele já ressuscitou. E Ele está citando o seu nome. Seu nome. E quando a voz de Deus ecoa no seu interior, você tem a revelação da glória de Deus. Maria estava diante do poder de Deus, do próprio Cristo ressuscitado. Mas as circunstâncias não a deixavam ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, querido. Não deixe as circunstâncias tirarem o seu foco. Não deixe as circunstâncias tirarem a sua atenção da presença dEle. E eu vou pedir para você, ainda com os olhos fechados, querido, ser conduzido pelo Espírito Santo agora. Vou pedir para esse fundo musical aumentar um pouquinho, querido, porque dentro de alguns segundos nós vamos participar dessa ceia que tinha todos aqueles itens com significados tão poderosos e que Jesus substituiu todos eles. Se você já recebeu essa ceia, esse kit, eu queria que você abrisse os seus olhos. Nós temos aqui alguns itens. O primeiro é uma pastazinha. E essa pastazinha que simboliza os tijolos que os israelitas faziam quando eram escravos. Construindo para Faraó. De forma profética, de forma espiritual, muito claro, gastava toda a energia, toda a força na construção do reino das trevas. Quantas vezes você gastou a sua força, a sua intensidade, a sua vida, a sua energia em projetos que não eram de Deus? E quando eles estavam comendo essa pasta, eles estavam lembrando da força que eles empenhavam em algo que não valia a pena, em algo que não era de Deus. E você vai comer agora. Você vai comer pensando quanta energia você já desperdiçou longe dos projetos de Deus. Pode comer essa pasta, é uma pasta meio num cor de tijolo. Sua energia toda era dissipada e usada no reino das trevas. Até o momento que você teve um encontro vivo e poderoso com Deus. E Ele te transformou em pedra de edificação da igreja. Logo ao lado, você tem uma erva amarga, que simbolizava toda a angústia que você passou, todo o sofrimento, como a vida era amarga longe da presença de Deus. E você vai comer agora, lembrando disso, falando como a minha vida era amarga. Deus me chamou para que eu tivesse vida em abundância. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o maná, e o maná é doce como mel. A vida com Deus é doce como mel, mas como era amarga antes.
come e vai lembrando disso agora. Como o gosto da vida era tirado. Quantas vezes preso em depressão, em síndrome do pânico, em ansiedade. E a alegria da vida não existia. Mas Ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Logo depois existe um copinho com uma água com sal, que simbolizava todas as lágrimas que eles derramaram naquele lugar. Quantas vezes você chorou longe da presença de Deus? Quantas vezes você chorou de tristeza, de dor? E você vai tomar um pouquinho dessa água com sal, lembrando disso. Quantas lágrimas você já derramou? E a Bíblia diz: e Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima. É a presença de Deus que vai tirando a lágrima, que vai tirando essa dor. Logo depois existe o cordeiro. E eles comiam o cordeiro, e Jesus é o cordeiro vivo, que foi sacrificado e que ressuscitou como leão. Ele é o cordeiro perfeito. E eles comiam o cordeiro entendendo que o sacrifício era para eles, mas que o cordeiro foi sacrificado no lugar deles. E você vai comer agora de maneira simbólica, lembrando: o cordeiro é Jesus Cristo. Ele já morreu em seu favor e em meu favor. Come agora. E porque o cordeiro foi morto, e o cordeiro é Jesus, ele simplificou a ceia em 2 itens, que são os itens que nós comumente ceiamos. E ele pegou o pão, a Bíblia fala que partindo o pão, falou: esse é o meu corpo, que foi partido por vós. É o corpo. A Bíblia fala que ele foi transpassado, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E você vai comer o pão agora, entendendo que nós estamos fazendo isso em memória daquele que vive e que voltará para nos buscar. Come agora o pão. O pão sem fermento, o pão que não se contaminou, não foi inflado pelo mundo. Ele é o pão da vida, que te fortalece, que fortalece você. Nessa manhã você está sendo fortalecido para viver todos os projetos que Deus tem para você, sendo fortalecido para pisar em novos territórios, fortalecido para viver novas estações, fortalecido para viver novos projetos. Eis que faço nova todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas. Para cada novo projeto de Deus existe uma unção que te fortalece para esse projeto. Você está sendo fortalecido nessa manhã, teu espírito recebe a virtude do céu, virtude de Deus, poder de Deus. Assim como Jesus falou para aquela mulher: de mim saiu virtude, de mim saiu poder.
Em sua direção existe o poder de Deus te alcançando nessa manhã. E logo depois ele pega o cálice. E ele deixa claro: isso aqui é o meu sangue que foi derramado em favor de vós. Derramado até a última gota, que nos purifica, que nos santifica. É o sangue precioso do Senhor Jesus, que te blinda, que te faz um com o Pai, que te faz um com o corpo de Cristo, que é a igreja. E eu queria que você, com os olhos fechados, Senhor, nós consagramos esse cálice. Consagramos esse cálice. E nós renovamos a nossa aliança contigo, de te servir por completo. Nós somos teus. Nossa vida é tua. As ilusões do mundo não vão tirar o nosso foco. Os prazeres da vida não vão tirar o nosso propósito. Nós somos completamente teus. As dificuldades da vida não vão abalar o seu chamado em nós, Deus. Nós somos completamente teus. Toma agora o cálice e renova a sua aliança com Deus, de ser dele, de ser santo, consagrado, separado. Nós somos completamente teus, Senhor. Completamente teus. Nós te amamos, Deus. O Senhor morreu por nós, ressuscitou por nós. Nasceu por nós, viveu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós e vive por nós, pela palavra de Deus. E vive. Nós somos completamente teus. Levanta a sua mão. Senhor, nós renovamos a nossa aliança contigo, amamos o Senhor, amamos a tua igreja, amamos a tua palavra, amamos a sua presença. E nesse domingo da ressurreição, nós queremos ouvir a tua voz, chamando o nosso nome, Deus. Chamando o teu povo pelo nome. Espírito Santo de Deus, amamos o Senhor. Te amamos, Deus. Nós te amamos. Se você puder, repete essa oração, fala: Espírito Santo, eu renovo minha aliança contigo, com a igreja. Eu renovo a minha aliança com o chamado, com a tua palavra. Me direciona. Eu sou completamente teu, em nome de Jesus. Fala um amém bem forte. Dá um aplauso bem forte a esse Deus maravilhoso.